Antes de mais nada, senador, dizer que nós estamos tentando construir um discurso em Minas Gerais sobre o evento que não tente estabelecer nenhum conceito para além daquilo que está dado. Ou seja, as investigações elas ainda prosseguem, ainda estão em curso, mas dentro daquilo que nós já temos de informação, já é possível que a gente forme alguns conceitos. Minas Gerais é um estado que tem uma atividade minerária bastante volumosa, né? O nome do estado por si já diz, né? Minas Gerais. E nós estamos falando, talvez, que o estado tenha em torno de 50% ou mais de toda a atividade que temos em nosso país. E o número de barramentos também é muito grande, né? Em tragédias, eu costumo dizer que nós temos 3 momentos. O momento do atendimento às vítimas, um segundo momento que é da apuração de responsabilidades e de quem é responsável pelos episódios, né? Quando há responsáveis. E um terceiro que seria o aprendizado. O que se aprende com essas tragédias para que depois não voltem a ocorrer, né? Ou que, se lamentavelmente, ainda com todo o nosso esforço, tecnologia e inteligência, não for possível impedir, mas que seus impactos não sejam tão grandes quanto foram. Em Minas Gerais, nos últimos 15 anos, nós tivemos aí em torno de 6 rompimentos de barragem com maior impacto. Não foi a primeira vez. E pouco se tem aprendido com esses rompimentos. Pouco tem se avançado em termos das legislações e processos, inclusive produtivos, para que a gente não precise depender tanto desse tipo de expediente. Então, esse já é o 6º rompimento? Nem eu sabia. Com alguma, vamos chamar, com alguma notoriedade, com algum impacto, né? Com registro público, 6º em 15 anos. 15 anos. E esse com um pouco mais com um bom impacto, né? Esse que ocorreu em Mariana. Eu estive na cidade um dia após o rompimento e depois, na semana seguinte, para realizar uma audiência pública. Samarco se fez presente, os moradores, o Ministério Público, o movimento dos atingidos por barragens, o MAB, e naquela ocasião nós tínhamos o objetivo de discutir fundamentalmente a situação das pessoas que haviam sido atingidas. E como resultado da audiência que nós fizemos, alguns requerimentos foram aprovados e encaminhados para quem de direito, que eu queria informar aqui nessa audiência, né? O requerimento 4.259, requerendo que fossem encaminhados aos deputados federais, que também instituíram uma comissão especial para tratar do assunto, as notas taquigráficas da 27ª reunião que ocorreu no dia 16/11, em 2015, para conhecimento. O requerimento 4.258, encaminhado à mesa de negociação de conflitos urbanos e agrários do Poder Executivo, uma mesa que foi instituída pelo governo do Estado para poder ajudar na mediação, né, especialmente no que diz respeito a assentamentos e moradia. Essa mesa também se fez presente, a pedido do governador, para acompanhar as ações, né, junto à comunidade. Então, também encaminhamos um requerimento pedindo providências. Nas negociações com as empresas Samarco, Mineração e Vale, quanto às obrigações de pagamento do salário mínimo a cada pessoa atingida pelo rompimento das barragens, né, no município de Mariana, fornecimento de moradia temporária para os abrigados, reconstrução das comunidades atingidas de Mariana e região. E quando a gente fala da reconstrução, dificilmente no mesmo local, né, deveria se estabelecer um novo local para a reconstrução. E aí, senador, quando os moradores fizeram essa solicitação e também o movimento, eles pontuaram muito da importância de serem as mesmas pessoas, de tentar, num esforço, reconstruir, né, onde estavam os vizinhos, os comércios, as ruas, para que também tentasse se resgatar um pouco dos laços, que a perda não é só uma perda material, há uma perda também da cultura, há uma perda dos laços, há uma perda de toda uma tradição que se constituiu ali naquele local, né? Também garantido o emprego para os trabalhadores, inclusive os terceirizados da empresa Samarco, através de termo de ajustamento de conduta. O requerimento 4.257, que também encaminha no governo do Estado, uma força-tarefa para a questão da documentação das pessoas que a perderam, tanto dos documentos pessoais quanto dos documentos, por exemplo, de veículos, né, que tem todo aí um custo para a segunda via, também das carteiras de habilitação. O 4.256, que solicitando, encaminhando a Coordenadoria de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça e Proteção aos Direitos Humanos do Ministério Público, providência para impedir que a empresa Samarco e a Vale realize acordos individuais de indenização pelos danos causados às comunidades atingidas pelo rompimento.
houve uma denúncia feita pelo Movimento dos Atingidos por Barragens, pelo MAB, de que funcionários da empresa estariam conversando, né, com vítimas do evento e tentando estabelecer alguns acordos com relação à situação. Nós entendemos, então, na audiência, que quem deveria fazer essa mediação deveriam ser as autoridades, os órgãos competentes. Aqui, ainda que, com respeito ao esforço da empresa, como apresentado aqui pelo seu representante, mas o que nós temos até o presente momento é que a Samarco ela está colocada como possível ré nesse processo. Há uma teoria que está colocada, que está estabelecida, e que as autoridades vão dizer e vão dar a palavra final, que a empresa Samarco pode ter sido negligente, ou alguma das suas ações podem ter sido responsáveis pelo rompimento. Então, o que se disse na audiência era o seguinte, que não era razoável que quem estava na condição de ré, né, possivelmente ré num processo, fizesse a negociação direto com a vítima. Então, uma preocupação que se colocou na audiência e nós fizemos questão de alertar, então, as autoridades que fazem o acompanhamento do processo para essa situação. E também um outro requerimento, 4.255, solicitando a Defensoria Pública Geral do Estado para designar defensores, porque em Mariana, naquela comarca, nós não temos defensores estabelecidos, para também poder fazer o acompanhamento. A Comissão Extraordinária das Barragens também realizou uma audiência, né, para tratar do assunto e também aprovou alguns requerimentos. O requerimento 4.763, solicitando, encaminhando a Samarco pedido de providência para que sejam atendidas, e mais brevemente possível, as demandas dos pescadores da bacia do Rio Doce, tendo em vista que em fevereiro de 2016 se encerra o período de defeso e, por conseguinte, a ajuda financeira concedida pelo governo federal. Um outro, 4.768, requerendo que fosse encaminhado ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais e ao Instituto Majoritário de Pesquisas Estatísticas, o IMAP, pedido de providência para que disponibilize às pessoas do distrito de Bento Rodrigues, atingidas pelo rompimento da barragem Fundão, serviços técnicos para a justa avaliação de seus bens. O requerimento 4.761, requerendo também que fosse encaminhado a Samarco pedido de providência para que fosse realizado com o INCRA levantamento dos locais adequados à construção de novo povoado para a população do distrito de Bento Rodrigues, atingido pelo rompimento da barragem Fundão. E, por fim, o requerimento 4.760, de 2015, requerendo que fosse encaminhado a Samarco pedido de informações consubstanciadas em relatório sobre os rejeitos de barragem de Germano, contendo análise do material, sua quantidade e fluidez. Essas foram um pouco das ações que a Assembleia Legislativa de Minas tomou em decorrência do fato. Volto a dizer, tanto a Comissão de Direitos Humanos quanto a Comissão Extraordinária aprovou alguns requerimentos e encaminhou tanto à empresa quanto aos órgãos do Estado e do sistema de direito, de justiça, né, Ministério Público, Defensoria, para conhecimento e providências. Uma outra coisa que nos preocupa, senador, também é importante destacar que o governo do Estado também vem desempenhando uma série de ações, né, na Secretaria de Direitos Humanos, na SEDESE, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, e também o governador Fernando Pimentel instituiu um grupo de trabalho para que em 60 dias apresente uma proposta, um projeto, onde possa ser revisto, né, essa questão da utilização dos barramentos em Minas Gerais. A preocupação que nós temos é que, considerando que tivemos 6 rompimentos nos últimos 15 anos, e volto a dizer, não tivemos o chamado aprendizado, não houve mudanças nos processos e nem na legislação de forma significativa, a pergunta que o povo em Minas Gerais tem feito é qual vai ser o próximo e quantas pessoas poderão morrer no próximo. É urgente, senador, que o nosso país repense a sua forma de minerar. Sabemos que é uma atividade econômica importante, mas não podemos ter esse processo, um processo que cause tantos impactos, e a gente sabe que mineração dá uma safra só, né? Você vai prosperar 1, 2 gerações e depois o que fica, e o que sobra. Então, nós não somos contrários. Agora, é necessário e urgente que sejam revistos todos esses processos. Uma outra questão que foi colocada na audiência, e acabou que nós não fizemos requerimento nesse sentido, mas a Samarco se fazia presente e os demais órgãos que nós convidamos, foi o protagonismo do movimento dos atingidos por barragens, pelo MAB, na organização daquelas pessoas, na defesa dos seus direitos. São pessoas simples, são pessoas que, um pouco que lhes ofertam, para eles têm a sensação de que já está sendo uma ajuda
perda grande, significativa, e quanto a gente sabe que é pequeno. Tivemos episódios de tragédias que ocorreram, por exemplo, nos Estados Unidos, quando a plataforma do petróleo explodiu, matando 11 pessoas, e a indenização foi em torno de 20 bilhões de dólares. Em torno de 20 bilhões. Então, o que está se solicitando para aquelas pessoas nesse momento é o aluguel em residência, que não é possível que as pessoas consigam retomar suas vidas morando dentro de hotéis. O ambiente de hotel não é um ambiente adequado. O ambiente do hotel serve para quando você está em trabalho, ou então em turismo, que você fica um curto período, mas para você ter sua vida, com sua família e seus entes, não é um local adequado. A solicitação pela moradia se faz nesse sentido, que haja dignidade para as pessoas retomarem a vida. A solicitação que se faz de um valor mensal e o que está estabelecido, então, em torno de um salário mínimo, mas o Ministério Público em Minas Gerais acha que o valor tem que ser maior, em torno de 1.500, considerando que Mariana é uma cidade que tem um custo de vida não muito baixo, né? E mais o per capita é o mínimo. Quando nós estamos falando de uma assistência psicológica, assistência médica, que estamos dizendo do esforço da garantia, o doutor Geraldo está aqui presente, do esforço da garantia, pelo menos do contrato de trabalho, daqueles que perderam o emprego, é o mínimo que nós estamos pedindo. E aí o MAB fez uma reclamação para a comissão, de que havia um movimento da empresa, de representantes da empresa, dentro, por exemplo, dos hotéis e das pousadas, para que o MAB não pudesse se reunir e se organizar com aqueles moradores, com aquelas pessoas. Então, o movimento dos ativos por barragens em Minas Gerais tem uma expertise, tem uma atuação que é reconhecida nesse sentido. Trago também para Vossa Excelência um relatório que o próprio movimento nos entregou, para que também tenhamos conhecimento, né? Um relatório feito em cima das informações que o MAB obteve, oficiais, de moradores, para que a gente saiba, né, o que ocorreu. Nesse relatório, e aí a gente começa a discutir um pouco as prováveis causas do rompimento, né, que entra no campo agora também da apuração. Há uma possibilidade, há uma análise de que a empresa possa ter aumentado, e o representante poderá nos responder, pode ter aumentado a sua produção de minério, em volume entre 2013 e 2014, em torno de 15%. E que esse aumento da produção em 2015, sendo estimado em 30%, em velocidade e escala que produziu uma quantidade maior do volume de rejeitos que foram lançados na barragem, sem respeitar o tempo técnico de decantação e absorção da água, com a capacidade da carga da barragem, comprometendo essa capacidade de carga. Esse aumento pode ser comprovado verificando o aumento de 22,5% no consumo total de energia elétrica pela Samarco, em 2013 para 2014, e em 2015 deve ter seguido o mesmo ritmo, né? No mesmo período também, verificamos o aumento de consumo de água em 50%, em 2013, em 50%. Em 2013, a empresa informou que consumiu 17 milhões de metros cúbicos e em 2014 foram 25,5 milhões de metros cúbicos, tendência crescente, e provavelmente seguiu em 2015. Ou seja, né, isso revela um volume muito grande de produção de minério e, consequentemente, de material de rejeito lançado ali naquelas barragens. E a própria empresa revela, no relatório, que os rejeitos eram colocados na barragem do Fundão em Germano e a água era canalizada para a barragem de Santarém. Há também uma informação da Comissão Extraordinária das Barragens que uma outra unidade da Vale também estaria lançando rejeitos na barragem do Fundão, que pode também ter agravado aí essa situação. O Ministério Público Estadual rejeita que obras de alteamento podem ter causado a ruptura. A barragem estava em processo de alteamento, que é o levantamento da sua capacidade, que isso pode ter influenciado na ruptura, segundo o promotor, essa é um pouco a linha da investigação. Presença de inúmeras rachaduras nos diques da barragem, de conhecimento da própria empresa, que comprometia a estrutura, culminando na sua ruptura. Também há necessidade de investigação do porquê, recentemente, há menos de 4 meses, a Samarco suspendeu o contrato que possui com uma empresa que atuava justamente na área ambiental da empresa, incluindo a reparação de barragens. A ausência de uma legislação em vigor e o plano de evacuação de emergência da Samarco de uma ação direcionada à população localizada justamente naquele local, não havia um plano. Isso, consequentemente, agravou a tragédia, especialmente no que diz respeito à violação, o direito à perda das vidas, né? A decisão da empresa dona das usinas, localizada no Rio Doce, Candonga e Almorés, de não utilizar o reservatório das usinas para conter a passagem da lama, evitando a devastação ao longo do rio.
E por aí vai. Eu não vou citar todos aqui, senador, todos os pontos que são vãos, mas eu quero depois deixar para Vossa Excelência esse relatório. Eu só quero aqui marcar mais um aspecto que eu acho que é relevante. Quando a gente fala dos valores para a indenização das famílias, os valores para o atendimento preliminar a essas vítimas, a condição de permanência e manutenção do vínculo de trabalho dos trabalhadores. Eu quero destacar aqui que a jazida de ferro da Samarco, que está localizada em Mariana, Juiz de Fora, possui 7,5 bilhões de toneladas de minério de ferro, conforme relatório da empresa, algo em torno de 2,9 bilhões de toneladas recuperáveis. Considerando que a produção da Samarco em 2014 foi de 25 milhões de toneladas, isso equivale a uma reserva mineral para 115 anos de produção. Isso no atual ritmo. Conforme o relatório da própria Samarco, o preço de venda mineral 2014 esteve entre 100 e 125 dólares por tonelada, mas teve anos anteriores faixas até 150 dólares. Considerando, então, esse menor preço informado de 100 dólares a tonelada, essa jazida de 2,9 bilhões pode gerar faturamento equivalente a 500 bilhões de dólares, hoje o que equivaleria a 1 trilhão de reais em potencial de negócios futuros. Em levantamento realizado pelo MAB, nos últimos 5 anos, a Samarco teve lucro total de 13 bilhões de reais, frente ao faturamento de 34 bilhões, conforme consta no seu relatório de demonstração financeira em 2014. São valores significativos, expressivos. Eu estou dizendo isso para poder mostrar que aquilo que está se propondo, que é o aluguel para as famílias, um auxílio, um valor financeiro, que está se propondo vínculo, para o potencial de negócio e aquilo que a empresa tem de lucro, na minha opinião, não é nada tão expressivo que não possa ser feito. E sem contar que a Samarco ela é beneficiada também por um valor de quilowatt de energia menor do que o praticado pelo mercado, inclusive de custo residencial, e por um bom tempo teria a Samarco, a mineradora, não só a Samarco, a maioria das mineradoras, pelo menos lá no Estado, comercializado, inclusive, energia com essa diferença desse benefício. Eu quero encerrar por aqui, senador, até mesmo para que a gente possa ouvir com os demais convidados, mas pedindo aí a permissão, caso seja necessário, de voltar a fazer uso da palavra e, novamente dizendo, o Senado cumpre um importante papel aqui na pessoa de Vossa Excelência e da Comissão de Direitos Humanos em trazer esse tema, sem prejuízo do trabalho que vem sendo feito por outras comissões, mas aqui não pode se abdicar, porque direitos humanos vêm sendo violados por consequência dessa tragédia. E a gente precisa, então, estabelecer coassistência. E que Vossa Excelência também tenha o conhecimento de que tramita nessa casa, tramita no Senado, um projeto de lei que trata justamente da política nacional dos direitos das populações atingidas por barragens. Que a gente possa também ter esse momento para acelerar essa discussão né, não gostaríamos que fosse assim, mas que a tragédia gere também um fruto concreto no marco legal dos atingidos por barragem no nosso país. Obrigado. Muito bem, deputado estadual Cristiano Silveira, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que dá um relato que, de fato, nos impressiona. Eu já posso adiantar, me permita que nós, esse ano é impossível, mas já ficamos entendendo que é uma solicitação sua, inclusive com a sua presença, para a gente fazer uma audiência pública só para discutir os direitos da população atingida por barragens, conforme o documento que você me entrega, entre tantos. Só uma pergunta rápida, que eu não gosto de fazer pergunta no meio dos depoimentos, você deixa mais para o final. Desses requerimentos todos que você encaminhou, já teve alguns retornos? Conversaram? Inclusive, os requerimentos que tratam de algumas ações de assistência às famílias, eles já iniciaram. Isso foi, inclusive, informado aqui pelo senhor Stanislau. É Stanislau, não errei, não. Está certo, né? Que é a remoção das famílias de hotéis para as casas alugadas, a concessão do benefício, que é um valor per capita, mais um percentual por dependente, e também a questão da água também, que foi uma solicitação que nós fizemos. As demais solicitações ainda estão em curso, né? O que nós passamos para o Ministério Público, e o governo do Estado também já informou que vai fazer essa concessão da isenção das taxas para emissão de novos documentos para as famílias. Então, digamos que nós estamos parcialmente atendidos, até mesmo porque o número de famílias que foram deslocadas para casas de aluguel e que recebem benefício ainda não é o número total daquelas que precisam receber.